Olá pessoal, então, o conteúdo contemporâneo liga-se também o que é considerado contemporaneidade do conteúdo. Coloca relevâncias sociais que vem ligar conteúdos e as suas implicabilidades, compreende o sentido e o significado do mesmo para a reflexão pedagógica, ok? Escolar e os campos determinantes que vinculam a comunidade, a explicação da realidade social, que vem a concretizar e oferecer subsídios para a compreensão de determinantes abordagens sociohistóricas. Ok? Como eu disse em clareza nesse tratado ligado ao que Saviani colocou, que o currículo é um conjunto de atividades nucleares distribuídas no espaço e no tempo da escola, cuja existência é o quê? A realidade conveniente aonde está aderente. Então, quando falamos de possibilidades, falamos de currículos. Quando falamos de possibilidades, falamos de cargos. Quando falamos de possibilidades, falamos de especializações que vão especificar a função e a objetividade que relaciona cada setor. Ok? Então, as viabilidades no vazio está diretamente vinculado a uma organização escolar. Ou seja, quando é óbvio ocorrer uma viabilidade, é porque ocorreu algo, está ocorrendo algo abstrato ou imaginário, utópico. Os campos sautorianos, que relacionam a utopia, para alguns na origem da civilização, ligada à utopia, sonhadores como nós, nos coloca fatores que relacionam uma preocupação e que vai haver uma reorganização diante de um vazio, que nos coloca conceitos ligados ao princípio de força. Força máxima, força dinâmica, força isocinética, ou seja, esses termos de força, há distribuições. Essas distribuições nucleares, de núcleos, eu não tenho como falar de força. Quando eu falo de núcleo, eu falo de células. Núcleo eu falo de quê? Gravidade. Eu falo de ambiente, o meio interno e externo. Que coloca uma consequência entre o tempo e o espaço, onde resulta o lugar onde eu estou inserido, que vai haver distinções e extinções ligado ao aprender, o conhecer, e o conhecer vai reconhecer, e nesse reconhecimento vai haver o que? Pesquisas, e essas pesquisas vão nos colocar dados para escrevermos o que foi dito, o que foi falado, o que está acontecendo no contexto. Nesta apresentação do saber na escola e no saber na escola, se dá um tempo organizado do saber da escola e no saber do saber da escola, que ou seja, que vincula a intimidade íntima, interna e filosófica da escola e os seus campos de métodos que vão ingressar as maneiras, que vão ser subsídios históricos que vão ancorar fatores importantes. No saber da escola, no saber, ou seja, já coloca fatores cotidianos que muitas vezes também colocam leque interno. Na escola é uma coisa, da escola é outra. Na escola ou no contexto escolar, vai ver contextos que relacionam projetos, comunidades e outras instituições da escola
e dos saberes da escola são campos internos que vinculam. Nós pegamos essa carona curricular ligado ao livro A Educação Física da Escola, a Educação Física na Escola, que coloca uma maneira entre jornadas, horários, séries, sessões, que possam, ou seja, haver uma integridade, uma harmonia ópera entre o professor de Educação Física e o campo de profissionalização e especificação e iniciação esportiva, que é esse duelismo, que ocorre uma diferença. É lógico que o próprio professor vai cobrar mais diante de fatores importantes. Embora diante da jornada nas aulas, ele vai relevar esses fatores que a partir do aluno, a partir do professor, vai haver um processo de ensino e aprendizado, mesmo que ocorra autoridades assim ainda, e que haja liberdade, mas a própria liberdade vai ser um limite de espaço e tempo para eu distinguir, ou seja, que haja uma inclusão. Ou seja, nas aulas escolares, na escola, as pautas e os planejamentos, é óbvio haver um objetivo que venha aqui verbalizar, ou seja, os verbos que venham condizer, ou seja, sobre a aula prática, entre o conceito, entre, ou seja, os campos afetivos e motores. Pois bem, depois, ou seja, em decorrência nas aulas e nos calendários, entre turnos e horários e formas, e séries e sessões, os encontros, os módulos, as interclasses, as palestras que tem diante de os campos de espaço físico, ou seja, vão ser peças fundamentais ligadas ao próprio movimento, nesse tratado de força dinâmica, hemodinâmica, ou dinâmica curricular, como já coloquei, com uma temática centralizada aí entre a educação física, ok? A educação física é relacionado ao desenvolvimento e a aptidão física, que vem a vincular o currículo. Então, a educação física no currículo e desenvolvimento da aptidão física ou reflexão sobre a cultura corporal. Ok? Então vamos lá. Dependendo da natureza do projeto político-pedagógico escolar, os três polos da dinâmica curricular estão em compasso ou descompasso. Na escola, vale dizer, vincular-se organicamente ou contraditoriamente a esse projeto. Tratemos das duas situações, quando mais adiante for mencionado o confronto das duas perspectivas da educação física escolar na dinâmica curricular. Ok? É lógico que os princípios curriculares são forças diagnósticas e que vão nos ajudar ao quê? A haver uma constatação, uma interpretação e uma compreensão. Libânio, como já citei também em outras faculdades e colégios, né? Coloquei como exposto aí o livro, os conteúdos são realidades exteriores ao aluno, que devem ser assimilados e não simplesmente reinventados. Eles não são fechados e refratórios às realidades sociais. Pois bem, fechando um parênteses aqui, as aulas, realidade de filmes. Por exemplo, tempos atrás eu coloquei uma galinha lá na quadra esportiva e coloquei um filme, né? A Cidade de Deus. Depois eu coloquei o filme Tropa de Elite. Eu fiz uma abordagem tradicionalista para ver a realidade que ocorre diante de abordagens e também saber lidar com o seu próprio respeito. E nesse processo que ocorre a realidade exterior, você está passando, você também vai assimilando um campo cinematográfico na sua mente, várias ideias, ou seja, a sua própria visão que relaciona o ensino e aprendizado. Então é lógico que alguns clamam e reclamam e inquietam essa perplexidade nessa linguagem, ok? Compartilha aí esse contexto relacionado